Vamos então a mais um vídeo sobre equações algébricas. Eu sou o professor Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Neste vídeo a gente continua um vídeo anterior que eu vou colocar aqui no card, onde a gente viu relações de Girard para o caso de um polinômio de grau 2. Apesar da gente não ter explorado, né, tudo, aí é possível ter feito muitos exemplos para você começar a ver aí padrões para abandonar a Bhaskara sempre que possível. Claro, não dá para a gente usar girar assim indiscriminadamente, né? Mas sempre que for fácil você já poupar o tempo, né? Principalmente quem está pensando em concurso, o Enem que tem que ganhar tempo, é muito legal você ter esses atalhos. Mas aí não tem como eu fazer por você, né? É necessário você gastar um tempo se acostumando com isso. Então lá como é que a gente fez? A gente usou uma expressão geral para o polinômio, né? Ax cubo, bx quadrado, cx, d. E por outro lado, usamos aqui a nossa, o nosso teorema da decomposição. Então esse é P e esse é P também, então eu posso simplesmente colocar esses caras iguais, né? Tipo, ax cubo mais bx quadrado mais cx mais d tem que ser igual a x menos R3, x menos R2, x menos R1. Beleza? E se tratando de igualdade de polinômios, cada coeficiente aqui tem que ser igual, né? Só igual se cada coeficiente for igual. Então, o lado de cá já está resolvido, eu preciso trabalhar esse lado aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos opa, vamos olhar para essa expressão aqui, tá? É igual. Então, quando a gente faz a distributiva aqui, ó, observa que o primeiro, esse vezes esse, vai dar um x cubo, ax cubo. E aonde vai aparecer x quadrado agora? Esse vezes o R1. Agora, esse vezes o R3. Esse vezes o R2. Então, vai estar sempre o R1, o R2 e o R3 vezes os outros dois daqui, né? Por exemplo, ó, esse vezes o R1. Esse é um cara que vai ter grau 2. Um outro que vai ter grau 2 é esse vezes esse. Então vai ter o R2 aqui, a R2. E um terceiro é fazer R3, X e X. Então na prática, eu estou querendo ganhar tempo aqui, mas você pode fazer com calma aí. Eu vou ter R1 mais R2 mais R3 x quadrado. Bom, agora o cara agora do x apenas, né? Então, o cara do x, vou mostrar aqui como é que vai, onde vai aparecer o cara do x. É claro que você poderia fazendo tudo e depois organizar, ou faz dois primeiro, depois faz o terceiro. Tá livre aí, é um bom treinamento. Onde que vai aparecer o x? Quando eu fizer esse, aí aqui tem que ser os segundos, ó. Então vai ficar R1 vezes R2, A. Aí vai estar, opa, R3 vezes X vezes R1. Então, R1 com R3. Positivo, né? Porque o menos com menos vai ficar mais agora. E por fim, vai ficar o R3 com o R1, o R2, o R3 com o R2 multiplicando por esse X aqui. Bagunçou um pouco aí, mas não sei se a gente ganha tempo ou se perde tempo eu tentando explicar a você assim, sem mostrar, né? Mas aquele curioso que está aí acompanhando com caderno na mão, que é o que eu sempre aconselho, né? Não ficar assistindo os vídeos passivamente, porque acaba não ajudando muito. Aqueles que estiver fazendo isso vai perceber que a gente, até botar embaixo aqui, mas ficou assim, ó, um A
R1, R2. R1, R3. E um R2, R1. R2, R3. Ou seja, ele está juntando... Aqui tinha a soma dos 3, aqui tinha a soma de produtos 2 a 2. Ó. Somas com 1 só, soma com 2, e aí você vai variando. 1 com 2, 1 com 3, 3 com 2. E isso vai seguir um padrão para a gente fazer com 4, com 5, com N qualquer, tá? Aqui o X mais o último. Agora só está faltando o cara que não tem mais X, né? É o produto do R3, R2 e R1. Como aqui tem 3 parcelas, menos vezes menos, mais vezes menos, aqui fica alternando, né? Mais, menos, menos A, R1, R2, R3. Beleza? Então, a gente vai ter essa igualdade aqui, né? Esse cara é muito grande para eu colocar aqui. Esse cara vai estar A. Observe que aqui tem A para todo lado. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir esse cara aqui por A e vamos chegar nessa expressão assim, né? X ao cubo, até botar na outra página. X ao cubo mais BC x quadrado mais BC não, BA, né? Dividir tudo por A. C sobre A, x mais D sobre A é igual. Aí a gente tinha aqui AX cubo, depois A menos a soma dos caras, então aqui a gente tem x cubo menos a soma dos 3, R1 mais R2 mais R3, esse vai estar com x quadrado, troca o sinal mais. Aqui tinha A na frente de todo mundo, aí está cortando, tá? O R1 com o R2 soma, o R1 com o R3 soma, o R2 com o R3, faz a combinação aí de todos, tá? Esse vai estar com x, e aqui os caras que não tem x é o produto R1, R2 e o R3. Beleza? Então, quando que dois polinômios são iguais? Quando os coeficientes são iguais. Então, agora a gente tem as relações de Girard. No caso do polinômio de grau 3. R1 mais R2 mais R3, a soma das três raízes é igual a menos o segundo, o coeficiente do x quadrado sobre o coeficiente do x cubo. Tá? Segundo, R1 vezes R2 mais o R1 vezes o R3 mais o R2 vezes o R3 é igual o cara do x sobre o A. Beleza? Aqui é menos, né? Vai alternando. Mais, menos, mais, menos. E por fim, o produto das três raízes, R1 vezes R2 vezes R3, é igual a menos o último, o cara independente, sobre A. Beleza? Então, observe. A gente tem grau 3 e temos três relações envolvendo as três raízes. Até porque, né, a gente precisa de três equações, três incógnitas. Se a gente tem uma relação aqui que não permite, por exemplo, a partir de uma solução de sistema, usando ferramentas computacionais, tal, acaba não sendo efetivo. Bom? Então, acaba, apesar de essa relação não ter sido criada, ter percebido, né, mas ela acaba sendo coerente nesse sentido. Até por isso que ela ganha destaque, né, pela sua aplicabilidade. Eu fiz um exemplo onde a gente descobria as raízes, né? Mas agora, para esse nível, para essa profundidade, para esse grau de complexidade dos sistemas, a gente vai usar pouco achar raiz com isso. A gente vai usar raízes com outras estratégias, tá bom? Depois desse vídeo, separado desse vídeo, nós vamos fazer os exemplos, tá bom? Se fosse um grau 4, professor,
Nossa, já 10 minutos, fazer o 10,4, o grau 4. É só colocar aqui para você ver, né? Nós vamos ter 4 condições. E a primeira, R1 mais, R2 mais, R3 mais, R4, que são as 4 raízes. E aí esse cara aqui vai ser o AB, sempre menos B sobre A. O segundo vai ter somas de duplas. R1 com R2 mais o R1 com R3 mais o R1 com R4 mais o R2 com R1 já foi, então com o R2 próprio a gente não usa. Então R2 com o R3 mais o R2 com o R4. Agora só falta o R3, ele já foi com 1, já foi com 2, com ele mesmo não vai, né? 4. O R3 com o R4. Beleza? Então, essa fica sendo aí a combinação, no caso de 2 a 2, com se o grau fosse 4. Esse tem que ser o quê? Positivo C sobre A. A próxima, nós vamos fazer com 3 agora. R1, R2, R3, mais R1, R2, R4, mais R1, R3, R4. Beleza? Já fiz todas as possíveis com 1, começando com 1, né? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Mais, agora vamos começar com 2. R2, R3, R4. Que é só o que tem possível, né? Não dá mais para fazer aí. Não pode repetir e a ordem também não importa para a gente. Então, esse cara aqui, C menos D sobre A. Ficou faltando quem agora? O cara que é composto por 4, pelo produto das 4. Que aí só vai ter um R2, R3 e o R4 igual, nesse caso positivo, o E sobre o A. Lembrando que a gente está considerando um polinômio dessa forma, né? Quero ter botado ali em cima, mas acabei não botando. O AX, x à quarta, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais dx mais e. Beleza? Então, aqui a gente tem um padrão, né? A primeira, a soma de todas as raízes, menos o segundo coeficiente sobre o primeiro. Depois faz todas as somas 2 a 2, depois somas 3 a 3, somas 4 a 4, somas 5 a 5, somas 6 a 6 e assim sucessivamente. Beleza? Isso é relações de Girard. No começo parece meio uma forçação de barra, muito complexo, muito complicado, mas quando você se acostumar, você vai perceber o padrão e a gente vai conseguir resolver algumas questões específicas para esse conteúdo, tá? Que a gente vai ver agora nos vídeos a seguir com exemplos desta parte. Qualquer dúvida, comentário, está aberto o convite para se inscrever. Beleza? Agora é só praticar.